Vamos chamar para cá o deputado Túlio Gadelha. A gente chamou o deputado para falar sobre as questões relacionadas à imigração, né? O deputado que está numa comissão, faz parte, lidera uma comissão que trata sobre o assunto, inclusive teve reunião hoje sobre esse assunto. A gente já vai tratar sobre isso, deputado, mas queria aproveitar aqui a sua presença para perguntar sobre a cassação do mandato da sua colega aí em Brasília, né? A Carla Zambelli. Não sei se o senhor está em Brasília agora, acho que o senhor está no Recife, né? Mas de qualquer maneira, perguntá-lo sobre essa decisão que acaba de sair da Justiça Eleitoral de São Paulo. Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ricardo. Primeiramente, a gente vê com bons olhos, viu, essa decisão, porque muito dificilmente no Brasil um parlamentar é cassado. Infelizmente, precisa de uma ação da Justiça, né? Porque esse caso de Carla Zambelli, nós ingressamos com uma ação, um pedido de cassação na Comissão de Ética da Câmara Federal no ano passado, em virtude desse episódio da arma, desse episódio dela ameaçar um brasileiro, e esse vídeo repercutir nacionalmente, né? Então, nós já havíamos pedido, a rede havia pedido, nosso partido, a cassação do mandato da deputada por quebra de decoro, e agora a gente vê que a Justiça se manifestou e julgou pela cassação desse mandato. Então, a gente, no ambiente do parlamento, precisa ter certo decoro, precisa ter certos cuidados, precisa ter responsabilidades, né? Acredito que a deputada não cumpriu com essas prerrogativas e, por isso, teve esse mandato cassado. Perfeito. Bom, vamos falar sobre a pauta de hoje. A gente chamou aqui o deputado para falar sobre imigração. Ele está capitaneando, né, uma bancada, na verdade, a representação de parlamentares que discute esse assunto, né, questões relacionadas à imigração em Brasília. E hoje o Ministério das Relações Exteriores anunciou a criação de um grupo de trabalho. Foi ainda ontem com a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília para trocar informações sobre os brasileiros deportados e também operacionalizar os voos de deportação. Segundo o Ministério, a medida é para garantir a segurança e o tratamento digno e respeitoso dos passageiros. A previsão é de estabelecimento imediato de uma linha direta de comunicação entre os integrantes do grupo e permitir que haja acompanhamento em tempo real dos próximos voos. Lembrando que existe uma expectativa para o dia 7 de fevereiro, sexta-feira da semana que vem, para mais um voo com pessoas deportadas. São cidadãos brasileiros que vão sair mais uma vez dos Estados Unidos em direção ao Brasil. Túlio Gadelha, deputado, é presidente da Comissão Mista sobre Migrações da Câmara e por isso é o nosso convidado aqui hoje. Deputado, como é que estão essas conversas, né? A gente viu essas imagens aí das pessoas chegando em Manaus com o braço algemado, as pernas, né, com algemas também ali, enfim, em solo brasileiro. Não só isso, né? Houve também relatos de agressão, de pessoas que sofreram mal-estar nesse avião por conta da falta de refrigeração, de ar-condicionado, né, de uma temperatura melhor ali para essas pessoas. Falaram da alimentação, enfim, a reclamação foi generalizada, né, de abusos por parte das autoridades e dessas pessoas contratadas pelo governo norte-americano. Como é que estão essas conversas? O senhor já conseguiu, enfim, encaminhar sobre, por exemplo, esse próximo voo agora do dia 7? Digo, primeiramente, a gente, quando soube do fato do ocorrido, nós provocamos o Itamaraty e pedimos para que ele tomasse uma providência com relação à embaixada norte-americana que está em Brasília, né? E o Itamaraty prontamente notificou a embaixada, chamou uma reunião. Agora há pouco estava falando com o ministro Mauro Vieira sobre essa situação. O ministro trouxe detalhes sobre esse grupo de trabalho e está sendo criado para que a gente possa tentar construir, né, o retorno desses brasileiros de uma maneira digna, né? Porque tratar brasileiros, trabalhadores, como criminosos, pelo fato de eles estarem indocumentados em um outro país, isso é inaceitável. Ver o trabalhador brasileiro sendo algemado pelos pés e pelas mãos, né, e humilhado dessa forma, isso não será aceitável. Então, o Brasil, né, a embaixada já se manifestou, o Itamaraty também. Eu acho que é uma resposta à criação desse grupo de trabalho para que a gente possa acompanhar de perto esses aviões que chegam aqui. É importante que também sejam aviões que tenham condições de fazer esse voo, porque essa aeronave apresentou problemas técnicos e
colocou em risco a vida desses brasileiros que estavam retornando ao país. Tudo isso são elementos que nós vamos tratar na Comissão de Imigrantes e Refugiados, agora, no mês de fevereiro. E com muita preocupação a gente acompanha essas políticas do governo Trump, né? Lamento que tenha sido dessa forma, né? Existem formas de você pedir aos imigrantes, de você trazer os imigrantes de uma maneira digna, sem causar conflitos, mas parece que o presidente Trump ele quer passar uma mensagem para o mundo, né? De que está sendo duro, de que vai ser assim agora. Então, eu lamento, porque o Brasil e os Estados Unidos têm há séculos relações comerciais, relações diplomáticas, e parece que o atual presidente desconsidera tudo isso quando tem esse tipo de tratamento com o nosso povo. Couto. Deputado Túlio, boa tarde. Concretamente, o que a comissão mista pode fazer daqui até o dia 7 de fevereiro, quando deve vir o próximo avião dos Estados Unidos? Tem medidas concretas que precisam ser tomadas, compromissos assumidos pelas autoridades americanas, porque a gente precisa lembrar que tem 38 mil brasileiros na lista de deportações prioritárias do Trump, né? 38 mil. E você acompanhou esses dias, todos nós, apavorados, essa história de Guantánamo, né? Que ele estava ameaçando mandar 30 mil imigrantes irregulares dos Estados Unidos para Guantánamo, que ele vai criar um campo de concentração no Caribe, né? Vocês não estão muito preocupados com isso, que inclusive a possibilidade até de mandar brasileiros para lá. E o Trump pode tudo, ele virou um imperador, né? Ele é o dono do mundo. Concretamente, o que o Brasil, a comissão parlamentar, pode fazer para impedir esses abusos, como aconteceu nesse primeiro voo do governo Bush? Olha, Ricardo, primeiramente, a comissão vai chamar audiências públicas para ouvir esses brasileiros que vieram, retornaram ao nosso país e saber que tratamentos foram esses, né, que, ao que consta, tivemos aí, né, direitos humanos violados, né? Então, fazer essa escuta para a gente entender como vai se dar esse processo também da vinda dos outros brasileiros é fundamental. Acompanhar de perto, junto a esse grupo que está sendo criado pelo Itamaraty e pela Embaixada dos Estados Unidos. Acompanhar de perto sobre as condições que esses brasileiros estão chegando aqui e o que nós podemos fazer para acolhê-los de volta. Essas são algumas medidas que a comissão pode tomar, inclusive pedindo emendas, né, para receber esses brasileiros, para poder montar uma estrutura governamental que possa estabelecer um contato desses brasileiros que chegam com seus familiares e muitas vezes ficam lá nos Estados Unidos. Às vezes eles são pegos e trazidos, deportados, julgados, né, pela justiça que eles chamam de justiça de imigração, né, Tribunal de Imigração. Né? E enquanto eles estão sendo julgados, eles ficam presos, detidos lá. E após o julgamento, eles retornam. Então, muitas vezes, como eu estava dizendo, existem familiares que ficam lá. Se a gente tiver uma estrutura do governo que possa estabelecer contato e consiga intermediar uma relação para que seus familiares possam vir, né? Ou se possa regularizar a situação desses brasileiros que querem viver lá. Então, a comissão ela tem esse papel, não só de cuidar dos brasileiros que moram fora, no exterior, como também dos imigrantes que chegam aqui no Brasil. Diferentemente dos Estados Unidos, desse governo Trump, nós temos uma mentalidade completamente diferente de acolhimento, de conceder vistos humanitários, de tentar inseri-los no mercado de trabalho. É assim que o brasileiro tem recebido. Por isso que essa comissão ela tem sido muito importante para discutir a vida dos brasileiros fora e dos imigrantes que chegam aqui no Brasil. O deputado, o senhor falou que se reuniu com o ministro, né? Desculpa, Couto, só uma perguntinha. Queria saber como é que foi. O senhor até mencionou um pouco dessa reunião, né? Como é que foi? Teve alguma definição prática nesse encontro? Olha, eu não participei da reunião junto à Embaixada dos Estados Unidos, mas eu conversei agora há pouco com o ministro Mauro Vieira, e ele me falou sobre o tempo de julgamento desse tribunal, do Tribunal de Imigração, e também que o Brasil tinha interesse em trazer de volta esses brasileiros. E não faz sentido que esses brasileiros fiquem lá esperando, né, que o governo permita que eles retornem, né, enquanto isso eles fiquem presos lá nos Estados Unidos.
Então, a gente pontuou algumas questões com relação a familiares, né, para que famílias elas não sejam desmembradas por conta dessa medida do governo Trump. A gente falou sobre as condições que esses brasileiros retornam, né, apesar do governo Trump falar de 30 mil brasileiros, o número que nós temos é muito maior de brasileiros indocumentados, ultrapassa os 200 mil brasileiros. E hoje, né, para se ter ideia, a população indocumentada nos Estados Unidos ultrapassa 11 milhões de pessoas. Isso corresponde a 3% da população dos Estados Unidos. E desses 11 milhões, 2/3 são das Américas, né? América Central, América do Sul. Então, acredito que esses países precisam também construir um grupo, um canal de diálogo para que a gente possa dar algumas respostas ao governo dos Estados Unidos pelo tratamento desumano, pelo tratamento agressivo e desnecessário que nós temos observado nesse governo Trump. Deputado, vocês discutiram também uma possibilidade que surgiu aí, que a Colômbia já fez, de mandar aviões militares do Brasil para os Estados Unidos para trazer os repatriados. E outra coisa, se você tem informações, se o Trump já respondeu a nota do Brasil, de Itamaraty, que ele ficou de dar uma resposta e parece que até agora não disse nada, né? Não deu sinal de vida. Essas duas coisas eu queria saber. Pois é, Ricardo, a gente não tem resposta ainda do presidente Trump com relação à nota. O governo está à disposição para, se for preciso, enviar aeronaves da FAB para poder acolher melhor esses imigrantes que retornam. O Brasil viu com maus olhos, né, essas medidas. O povo, a América do Sul como um todo, né, outros países estão achando que essa jogada do governo Trump é uma jogada muito política mesmo, né, de querer mostrar que a partir de agora esse será o tratamento. Então, apesar de tudo isso, né, a gente sabe que o que está em jogo é um programa de governo que o presidente Trump disse que faria e está fazendo, só que para ele cumprir esse programa, para ele bater de casa em casa, para ele encontrar os imigrantes indocumentados, para ele deportar esses imigrantes, além de todo o processo de julgamento, né, se calcula aí na casa de $1 trilhão, né? Por isso a gente acredita que ele não deve conseguir fazer com que todos retornem aos seus países de origem, né? Acredita que algo em torno de 5% talvez dos imigrantes indocumentados sejam deportados, e o Brasil está aqui de braços abertos para acolher os brasileiros. Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo. Sei que o tempo do deputado está curto. Só um intervalo rápido. A gente está aqui falando sobre as migrações, né, os deportados, e vai seguir falando por mais alguns instantes com a presença do presidente da comissão mista que trata sobre migrações, o deputado Túlio Gadelha. A gente vai para o intervalo e volta em um instante só. Até já. Bom, seguimos ao vivo aqui no YouTube, deputado. Aproveitar o nosso break para te perguntar sobre a sucessão à presidência na Câmara, né? Qual que está a expectativa? Sábado agora tem votação. Olha, Diego, ao que me consta, está tudo bem encaminhado, viu? A gente tem observado o deputado Hugo Mota se movimentando. Ele é um nordestino, quase conterrâneo aqui da Paraíba. Ele é um deputado muito habilidoso, né? A gente reconhece que existe uma grande maioria em torno da candidatura do deputado Hugo Mota. Nós já conversamos sobre isso, sobre a importância do próprio governo ter um canal de diálogo com o futuro presidente da Câmara e também de tentar impedir retrocessos, né? A família de Hugo Mota, seus pais, sempre votaram no presidente Lula. A gente acredita que não teremos dificuldade em construir um diálogo com o futuro presidente, e por isso acredito que vai tudo correr de uma maneira pacífica lá na Câmara Federal nesse dia 1º. A gente tem só mais um minutinho e ia te perguntar sobre a expectativa para essa segunda metade, deputado, de mandato. Como é que vai ser? Se o senhor espera que seja mais difícil, digamos assim, os ânimos estejam mais acirrados? Olha, Diego, essa segunda metade a gente sabe o quanto é difícil construir um mandato progressista em um ambiente muito conservador, né? Infelizmente, o que a gente tinha no parlamento de conservadores, né, tem crescido, né, com o passar dos anos.
a cada eleição, e também surgiu uma nova bancada da última legislatura para cá, uma bancada de reacionários, né, que são parlamentares que fazem questão de fazer confusão, de disseminar fake news, de tentar retroagir nos direitos que o povo trabalhador avançou mesmo, né, nesses últimos anos. Deputado, só vou pedir a palavra um instantinho, que a gente está voltando aqui do intervalo. Estamos voltando para toda a nossa audiência. Aproveitei o intervalo aqui no YouTube e perguntei para o deputado sobre a eleição à presidência da Câmara, né? O Hugo Mota provavelmente deve ser eleito, né, para substituir o Arthur Lira. O senhor estava comentando aqui para a gente na transmissão da internet, deputado. Pois é, Diego. Estava comentando que acredito que a eleição na Câmara vai transcorrer de uma maneira tranquila, em acordo. Tudo está sendo construído. O Hugo Mota é um parlamentar nordestino, daqui da Paraíba, quase um conterrâneo. É um parlamentar do diálogo. Eu acho importante para o governo ter relação com o futuro presidente da Câmara, né? Então, foi um movimento importante que o governo fez em decidir apoiar o futuro presidente Hugo Mota, que deve consolidar aí quase 500 votos, pelo que nós calculamos, e também é importante que nós tenhamos ele perto para impedir retrocessos, né? A gente sabe que o Congresso está cada vez mais conservador, existe uma bancada reacionária também crescendo no âmbito do parlamento, uma bancada reacionária que tenta retroagir no âmbito dos direitos, que tenta atacar minorias, e nós precisamos ter esse canal de diálogo para impedir esses retrocessos e tentar minimamente avançar em algumas pautas do campo progressista. Acredito que o Hugo Mota será um aliado nesses próximos anos. Tá certo. Deputado, o senhor ainda está no PDT? Tá na rede, né? Está na rede? Na rede. Não está mais no PDT? Eu ia perguntar sobre o PDT e o Ciro Gomes. Tudo bem. Então, o senhor está na... Fica para uma próxima. Aguarda aí na... Eu posso responder também. Pode responder, então vai lá, deputado. Quer formular a pergunta ou já vai passar para o deputado, o Coach? Não, passa para ele já sabe. Vai então, deputado, diga lá. O que você falou, o PDT, eu tive 16 anos da minha vida no PDT, Ricardo, e é um partido que tem se renovado, né? Um partido que tem bandeiras muito firmes em defesa da educação, da democracia, da legalidade, né? Então, Ciro, ele tem se movimentado, né, nesse tabuleiro, mas eu tenho visto movimentações mais voltadas para o estado do Ceará, né? Também temos dialogado com o PDT sobre possíveis federações, né? Hoje a rede está federada com o PSOL, está reavaliando essa federação. Então, como a rede é um partido que elegeu apenas 2 deputados, eu em Pernambuco e a ministra Marina Silva em São Paulo, possivelmente a gente terá interesse em discutir uma federação com outros partidos do campo progressista, né? Por isso que eu disse que poderia responder qualquer pergunta que viesse sobre o PDT, porque são grandes aliados.